Olá galera, sejam bem-vindos a essa nova série, né, de vídeos sobre C++. Eu estou fazendo essa série mais porque já existem, claro, muitos outros canais com vários vídeos e tutoriais sobre C++ e tudo. Mas eu acho que falta ainda como se diz, uma abordagem assim um pouco mais técnica, não assim, não que eu vá explicar tudo assim, tipo, nossa, bit a bit, mas a ideia é você entender o que está acontecendo, sabe? Não é simplesmente, instala essa ideia aqui, escreve esse código aqui e roda, sabe? Não é bem por aí, sabe? É você entender cada passo, você poder... Talvez, né? Eu vou tentar o máximo de mim para... Vou dar o máximo de mim para que seja possível, né? Então... Bom, se você está aqui, né? Você está interessado em aprender C++. E é interessante entender, assim... Como é que funciona a linguagem, né? Eu fiz basicamente esse arquivo aqui. Que é bem simples, claro, né? Afinal, eu não vou detalhar todos os passos que acontecem aqui dentro, tipo, talvez eu fale em vídeos futuros, né, mas a ideia hoje é você só entender mais o processo geral, né. Então o que acontece? Você, no seu computador, você vai redigir um seu arquivo CPP. Esse arquivo CPP, você vai passar para o compilador, que é esse cara aqui, o G++. Assim, claro, tem vários compiladores, né? Não só o G++. O G++ seria do GCC, né? Que é o conjunto de bibliotecas do GNU. Que o G++ é um dos compiladores que está presente, né? nesse conjunto. Ele é o compilador de C++, né? Tem o de GCC, que é o de C, e etc. Até de Fortran também. Assim, claro, não existe só o G++, né? Você pode ter também o seu MSVC, que é o da Microsoft. Tem também o da LLVM, que se eu não me engano é Clang o nome. Só que ainda não... O pessoal chama de Clang, né? Mas eu ainda não utilizei ainda. Então é basicamente isso, né? Você faz o seu arquivo CPP, você vai passar ele para um compilador, e esse compilador, caso ele não encontre nenhum erro no seu código, tiver, entre aspas, assim, tudo certo, pelo menos em termos sintáticos, né? Você vai conseguir compilar ele. Então, se você tiver no Windows, provavelmente você vai querer dar um nome .exe para ele, né? Para ser o padrão lá do Windows. Se você tiver no Linux, você pode dar um arquivo sem extensão nenhuma, ou a extensão que você quiser, não importa muito, para o Linux. Se você não passar o nome de arquivo de saída, ele vai gerar esse a.out. Eu não tenho certeza se no Windows também gera com a.out, né, o G++. Mas a gente vai fazer o teste, porque tem um certo tempo que eu não uso o Windows, né. Enfim, aí esses daqui de baixo são só alguns exemplos de outros tipos de saída, né, que ele pode fornecer. Então, você pode passar o seu arquivo C++ para ele, e você fala, eu quero ver o assembly. Então você pode passar uma flag lá para ele, que ele vai gerar esse arquivo para você, mostrando o assembly produzido. E você pode também, caso você tenha... que não necessariamente vai ser só um arquivo, né? Quando você começar a aprender mais e tiver projetos maiores, você vai ver que você vai ter milhares, até, sei lá, centenas, milhares, dependendo do tamanho do projeto, de arquivos CPP, arquivos de header e tudo, né? Então, assim, às vezes você quer, por exemplo, você quer agilizar a sua compilação, né? Então você não precisa compilar todo mundo toda vez. Se esse arquivo, por exemplo, você pegou um arquivo aqui que ele quase nunca muda, você pode gerar um arquivo .o dele. E aí você deixa esse arquivo .o já compilado. Quando você for recompilar o projeto inteiro, você só vai reutilizar ele. Afinal, esse arquivo aqui não mudou, então não faz sentido você precisar gerar de novo, né? Então, mas isso a gente vai ver mais pra frente, né? Quando a gente estiver mais habituado com a ferramenta, eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera esses arquivos aqui. Então, assim, a minha recomendação pelo menos para você que está começando a aprender, é não usar IDE, sabe?
Sinceramente, assim, eu sei, eu concordo, a ideia facilita muito, ela tem facilidades, por exemplo, de debugging, que pode ajudar bastante quem está aprendendo, né? Mas eu digo assim, num escopo assim, mais geral, assim, se você está querendo realmente aprender a linguagem mesmo, eu recomendo compilar pelo terminal, sabe? Então, eu, por exemplo, aqui, ó, tem o meu terminal aqui, e eu posso chegar aqui e compilar programas nele, né? Vem aqui, G++ e faço a compilação de algum programa. Por que isso é bom? Porque você está interagindo diretamente com o compilador. Você está se acostumando a entender como o compilador funciona, sabe? Porque, por exemplo, no futuro você vai querer usar bibliotecas externas, que não são bibliotecas padrão. Então você vai fazer o download de uma biblioteca, vai querer usar ela no seu projeto, e você não vai entender como que liga, entende? Você não vai saber colocar ela para operar junto com a sua IDE, né? Claro, você pode ver tutoriais na internet e aprender como fazer isso, mas assim, não é o ideal, né? Eu acho que você tem que entender a ferramenta para saber o que você está fazendo, o que ela tá esperando de você, por que tal erro deu, entendeu? Então, assim, é coisa também que mais pra frente nas aulas que vocês vão entender, mas se você quiser usar IDE, não tem problema. Acho que dá pra acompanhar também, porque a IDE também vai soltar as mesmas mensagens de erro, é só questão de você prestar atenção e saber onde a IDE tá mostrando esses erros para você poder ler, né, e verificar. Que nem, por exemplo, esse aqui vai ficar um pouco borrado aí, né, porque a imagem é pequena, porque eu não tenho esse IDE. Eu não uso IDE, né? Então, assim, mas é só para mostrar para vocês. Codebox eu cheguei a usar acho que uma vez, mas há muito tempo atrás, então é basicamente isso aqui, uma IDE. Então você tem, se você anotar aqui na esquerda, você vai ter o seu projeto, os seus projetos, né? Cada projeto vai ter uma estrutura de pastas próprias, com vários arquivos e tudo. Você tem uma área que é uma área de edição de código, que seria essa área do meio. Claro, ele te dá essa colorização do código, né? Colocando parênteses, chaves de cores específicas, números. Então, isso aqui é realmente útil, muito útil. Se você olhar aqui à direita também, que é também uma facilidade de IDE, né? Ela te mostra também todos os objetos que tem no seu código, funções, até constantes também, se eu não me engano, também aparecem aqui. Agora, essa parte aqui do meio, aqui embaixo, que eu não sei se vai dar para ver o mouse bem aí na tela, mas essa parte de baixo no meio aqui é onde você vai ver as mensagens do compilador. Então, assim, às vezes a ideia mostra a mensagem, mas escreve mais coisa embaixo. Então, pode ser que você precise rolar um pouco a barrinha para cima para ver uma mensagem de erros. Caso ele apareça lá, erro não sei o que, ou então warning. Então, é sempre bom tá ligado nisso, né? Para você poder acompanhar, porque quando eu rodar aqui na tela, por exemplo, eu acho que eu tinha um código aqui. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, que eu também não sei se dá para ler. Inclusive, eu vou aumentar essa fonte aqui agora para melhorar aí para vocês. Eu não lembro onde está isso. Tá, é aqui. Então, vou colocar aqui uma fonte, sei lá, 16. Será que dá? Acho que 16 ficou legal, né? É só minha inabilidade aqui para aumentar o tamanho da tela. Tô mal no mouse. Enfim, vocês podem ver aqui, ó, que nós temos no caso é um arquivo .c, né? Mas enfim, deixa eu criar um novo arquivo aqui então. Eu vou criar aqui no terminal mesmo, só por facilidade, né? Então, fiquem calmos, assim, não precisa
Não se preocupem em instalar por enquanto, porque eu vou mostrar brevemente. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu escrevi aqui o arquivo, né? Então, enfim, ele vai estar perdido aqui no meio de vários. Aqui, ó, main.cpp. Então, se a gente chegar aqui, por exemplo, ó, g++, main.cpp, pou. Olha lá. Tá vendo o erro que ele deu? Então, é esse tipo de erro aqui que vai aparecer lá naquela parte da IDE. Então, tipo assim, deu um erro. Aí ele vai mostrar lá em cima, ó, inválido. Por que que deu inválido? Isso eu vou explicar depois, mas... Enfim, era só para vocês terem uma ideia mesmo. Então, beleza, né? Então, assim, como eu falei, eu recomendo você simplesmente usar um editor de texto que dê suporte à colorização de código. Então, eu recomendo o Sublime, né? Porque, assim, apesar de você poder fazer pelo terminal do Windows, do Linux, pelo terminal, né, do Linux e do Windows também, com certos programas, assim, no começo, assim, se você está realmente aprendendo e tal, pode ser um pouco desconfortável, né? Então, se você ainda não quer fazer um pulo desse, então você pode usar o Sublime Text, é uma boa opção, entende? Então, eu abri aqui a página inteira, né, do meu perfil, mas assim, o arquivo que eu gerei foi esse aqui. Então você vê que isso aqui tem um erro que ele falou, né, que estava tipo, include pré-processo invalid pré-processo directive, né, que estava escrito. Tá, porque eu errei isso aqui. Tanto que você vê que nem está colorizado da forma correta, né. Então um editor com colorização é bom por isso, porque você vai digitando e você já vai vendo o que está acontecendo. Enfim, então assim, pega um editor bom, por exemplo, Sublime Text, e vamos lá, né? Então, se você... Enfim, um editor com colorização é o suficiente, sabe? E no caso se você tiver no Linux com Sublime Text, é ainda melhor, porque você pode instalar uma extensão que ele faz a formatação automática do seu código, né? Então, se você ver aqui, ó, eu, por exemplo, vou tirar todos os espaços aqui e vou mandar salvar. Você vê que ele já formata para mim automaticamente. Então, isso aqui é excelente, porque a gente vai ver mais pra frente, por exemplo, você tem uma estrutura de controle, sei lá, e você faz alguma coisa aqui. Alguma coisa. Você fez alguma coisa aqui dentro. Aí acontece, você pode chegar aqui, você vai indentar e colocar, tipo, se eu fiz alguma coisa, então eu vou incrementar esse X aqui. Só que, enfim, a gente vai ver isso depois, mas o if, para ele ter dois comandos, ele precisa de ter chaves, né? Como a gente não colocou chaves, só esse primeiro comando aqui que faz parte do if. Deixa eu aumentar que eu esqueci. Então, só esse primeiro comando aqui que vai fazer parte desse if. Então, na hora que você salvar, ó, você vê que esse x++ ele já foi para o lado. Então, quando você salva, já tem um retorno automático de que tem algo errado, né? Porque você esperava, porque como você indentou, você achou que isso aqui fazia parte do if, mas assim, para o C++, não importa a indentação. Então, assim, como eu falei, tipo assim, lembra que eu tirei todos os espaços? Eu poderia ter compilado o programa desse jeito. Eu posso salvar o arquivo assim e mandar compilar, que ele vai compilar sem problema nenhum. Mas aí é claro, né, pra gente ler vai ficar horrível. Então, enfim, faça isso, né? Pega um editor bom, que tem uma colorização de código, que nem o Sublime. O Sublime tem mais coisas interessantes também, que é com várias... Você pode instalar plugins nele, que... Por exemplo, essa visualização aqui eu mudei, né? Tem a pastinha bonitinha, não sei o que. O arquivo aqui do lado, por exemplo, de C, ele tem o logotipo do C++. Então, isso aqui são coisas legais, assim, que te ajudam também na hora que você estiver desenvolvendo, né? Enfim, você pega um editor de texto, né? Tome cuidado de pegar o Sublime Text 3. Porque aqui ele está na versão beta, né? Claro. Mas assim, mesmo a versão beta, ela está muito superior ao 2. Então, eu recomendo pegar o 3, se você for realmente pegar. E
no caso a gente vai compilar pelo terminal, né? Então, assim, que nem eu falei, você tá livre para usar IDE, mas eu recomendo fazer pelo terminal. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o meu terminal, que voltou de novo para a fonte errada. Mas, tá, é porque eu abri outro terminal. Deixa eu abrir outro. Ter dois terminais é complicado, né? Então, eu vou dar a dica aqui. Então, se você tiver no Ubuntu, por exemplo, acho que no Ubuntu e no Debian, você vai dar um sudo apt-get update. Isso aqui é só para ele poder fazer o update das dependências, né? Tipo dos pacotes que estão disponíveis nos repositórios, né? Então ele vai dar uma atualizada nos repositórios, pegando todos os arquivos e atualizando, caso tenha uma versão nova de algum pacote. Feito isso, você faz um apt-get build essential. Opa! apt-get install, né? apt-get install build essential. Que isso aqui vai instalar tudo para você. Ele vai instalar os pacotes de compiladores do GCC, vai instalar make, que é para você fazer tipo scripts de compilação. Vai testar, acho que instala o Python também, se não tiver. Não, mas o Python normalmente ele vem com distribuições Linux. Normalmente isso aqui já vai estar instalado, pelo menos no Ubuntu. No Debian eu não tenho certeza, não lembro. Tem tempo que eu não uso o Debian. Se você tiver em outra distribuição, é só você procurar que vai ter algum pacote parecido. Pode ser tipo... Tem o Arch Linux, por exemplo, que... Eu não lembro agora o pacote do Arch Linux, mas você pode procurar, por exemplo, GCC nos pacotes do Arch Linux, por exemplo. Ou se você tiver em outro sistema, sei lá, CentOS, aí você vai procurar lá também a mesma coisa. Enfim, você pode fazer uma busca na internet, tipo, como instalar GCC Sistema X, que vai aparecer lá. Se você estiver no Windows, assim, claro, eu estou considerando que você não vai usar IDE, né? Mas se você estiver no Windows, por exemplo, você pode usar o TDM GCC, que eu vou mostrar aqui agora como instalar, né? Porque normalmente você tem que editar a variável de ambiente, né? Então, ó, eu tenho aqui um Windows, né, rodando na máquina virtual. Eu já fiz o download desse arquivo, né? Então eu vou só executar ele aqui. Permitir. Então, ó, a gente vai ver, ó, que a gente vai criar uma nova instalação, né? Você deixa isso aqui marcado, porque se tiver algum... Porque assim, ele gera um pacote de instalação, né? Mas pode ser que tenha alguma atualização que role, assim, logo após eles lançarem, alguma atualização rápida, uma correção de bug, alguma coisa assim. Então você deixa isso marcado e você vai clicar em Create. Aí aqui você pode escolher se você quer, tipo, a versão 32 bits ou a versão 64 bits, né? Eu vou marcar 64 porque eu vou estar num sistema 64 também, então talvez fique mais coerente, né, os dois. Então, aqui ele só fala, né, que é porque, por exemplo, o Windows ele não tem suporte a threads POSIX, né? Só que nas versões mais recentes do C++, porque tem várias versões de C++, né? Então, eles incluíram uma biblioteca para processamento paralelo, né? Então você cria threads mais facilmente e tudo. Só que elas dependem na biblioteca de threads do POSIX, que é a pthreads. Então, no caso, eles fizeram um port aqui, né, que é o impthreads. Mas, enfim, se a gente chegar lá um dia, a gente vai ver o que é uma thread. Aí você pode escolher o diretório de instalação. Normalmente é bom deixar no C dois pontos mesmo, porque fica mais fácil de achar, né? Dá um next. Você pode escolher um mirror aqui, né? Então, isso aqui é em questão de velocidade de download, né? Então, você escolhe o que for melhor para você aqui, que você acha mais rápido. Então tem a Europa, Austrália, talvez você não esteja no Brasil, né? Então, sei lá. Vou até chutar um aqui, tipo... Curitiba, ó. Então você pode pegar um de Curitiba, talvez seja mais rápido.
Beleza. Tem aqui a recomendação de instalação, né? Então, se você vê essa caixinha preta marcada, quer dizer que a caixinha, quando tem uma caixinha, quer dizer que tem alguns itens que não estão selecionados, né? Então, abrindo aqui a gente pode ver que, por exemplo, o compilador do Fortran não vai instalar, nem do ADA, nem do OpenMP. Então, sei lá, se você vai usar isso algum dia, pode marcar para instalar, né? Os outros aqui, ó, todos que tem esse check estão instalando tudo. Então, tipo, o GDB, que é o debugger. Você tem o MinGW32Make, que é o que eu falei dos Makefiles. Enfim, tem várias coisas aqui. Tem o GDB 32 bits. Enfim, se você quiser instalar mais alguma coisa, você pode marcar aí e dar um install. Então ele vai fazer a instalação aí de todos os arquivos. Se essa instalação demorar, eu vou fazer um corte. Então, aguardem. Então, a instalação terminou aqui, né? Deu completed. Esse show de details mostra, enfim, o log das coisas que ele fez, né? Se você quiser, você pode conferir. Next. Você pode ler aqui o arquivo também, mas eu não vou ler. Então, beleza. Então, supostamente está instalado, né? Então, se a gente vier aqui em C2 pontos, a gente vai ver que tem um diretório aqui do TDM. Então, está aqui dentro tudo do TDM, então a gente pode assumir que está tudo certo, né? Oh, droga. Ele não está deixando eu pegar a tecla do Windows. Tá, então vamos abrir aqui de algum jeito que eu não lembro como. Enfim, eu vou ter que procurar aqui nos apps. Porque assim, se você estiver realmente no Windows, você pode apertar a tecla do Windows e segurar a tecla do Windows e apertar R, que ele vai aparecer o terminal, né? Então você pode vir aqui e colocar CMD, que vai aparecer o Command Prompt. E tem o MGW Command Prompt também, né? Que é do próprio G... Ah, tá. Se você abrir o prompt do MinGW, você já vai ter direto o compilador, né? Agora eu quero testar uma coisa. Ele continua funcionando. Então, se você abrir o MinGW Command Prompt, ele vai estar funcionando diretamente. Agora, se a gente testar o command normal, provavelmente não vai estar funcionando direto. Então, caso você tenha aberto o prompt, que não falei, se você apertar Windows R, que é a tecla do Windows mais R, você vai aparecer uma telinha que vai te perguntar o que você quer rodar, você digita CMD e aperta Enter. Então vai aparecer essa tela aqui, Command Prompt. Então se você digitar G++ "-version", tá funcionando também. Então eles mudaram esse instalador, porque na época que eu utilizei ele não adicionava ao path do sistema, né? Então assim, se você instalou o TDM, ele vai estar funcionando. Tem outras versões também, que se você, por exemplo, se for no Google, você procurar tipo MinGW, porque o que é MinGW? É o GNU para o Windows, né? Na verdade não é nem o GNU, tipo, é o GCC, né? O pacote GCC, que é da GNU, que é GNU Combined Compiler, né? Para o Windows. Então você vai ver que tem um MinGW, tem esse MinGW W64, que eu acho que, se eu não me engano, o TDM ele instala ele também, quando você selecionar a versão 64 bits. Enfim, tem essas duas versões, né? Agora, esse MinGW, que é tipo que foi o primeiro a ser feito, eu não lembro se ele faz essa instalação do path. Então vocês verifiquem. Caso ele não tenha feito, se você instalou esse aqui, né? Mas eu recomendo o outro. Caso ele não tenha feito, o que você vai fazer? Você vai pegar o caminho dessa pasta aqui, na pasta bin. Que tá vendo que na bin você tem o gcc.exe, você tem o g++.exe. Então você vai pegar esse caminho aqui, copiar. Aí você vai vir aqui, ó. Abre a pastinha, esse computador, você clica com o botão direito, propriedades. Dentro de propriedades, você vai em opções avançadas, que é essa última opção aqui no menu, né, da esquerda.
você vai vir em Environment Variables, ou variáveis de ambiente, né? Caso o seu Windows esteja em português. E aí você vai procurar aqui a diretiva path, que é PATH. Aí você vai colocar edit. Tá vendo que aqui no final ele já colocou para mim, ó? C2 pontos, CDM, né? Caso ele não tenha no seu, então você vai ter que colocar esse ponto e vírgula, ó. Se não tiver ponto e vírgula, você coloca, porque esse ponto e vírgula é o que separa um diretório do outro aqui, né? Da configuração. E aí você coloca o caminho, né? Do MinGW da pasta bin. A pasta bin do MinGW. E aí você dá um OK aqui e pronto. Só que assim, se você estava com o prompt aberto, você vai ter que fechar o prompt, porque a variável de ambiente ela não atualiza. Então, se você já estava com o prompt aberto antes de você começar a configurar, você tem que fechar ele para poder validar essas configurações, né? Então é isso. Se você tiver no Windows, você vai... Que eu não vou conseguir te mostrar o Command R, mas você vai apertar... Você vai... Não é Command R, né? Você vai segurar a tecla do Windows e apertar R, que vai aparecer aquele menu. Senão, você vai ter que rodar esse cara aqui. Se você quiser também, ó, você pode pegar esse aqui e já dá um pin. Você dá tipo fixar na tarefa, né? Que quando você fechar ele fica aqui, ó, o símbolozinho. Então fica até mais fácil de você abrir. E aí você vai fazer as coisas por aqui, a compilação dos programas aqui. E é um método que eu recomendo, né? Mas assim, se você prefere usar uma IDE, não tem problema. Você pode usar o CodeBlocks, que é uma ideia muito boa. Tem o Eclipse CDT, que também é muito bom. Quer ver? Você pode até colocar Eclipse CDT no Go, já vai direto. Eclipse CDT. Se eu não me engano, o Eclipse CDT ele requer que você tenha o instalador, o compilador já instalado. Então, assim, de qualquer forma, se você for pegar o Eclipse, você vai ter que instalar o MinGW na mão. Só lembrem disso. Caso você for pegar o CodeBlocks, então você tem que tomar cuidado você vai vir em Downloads de Binary Release, que é essa primeira opção, né, que é os binários. Vai escolher o Windows, né, aqui em cima. No caso tá aqui embaixo, né, é só você rolar a tela. E aí você vai pegar um desses dois, ó. Ou esse do meio ou de baixo. O de baixo ele vem com TDM, então se você quiser pegar o de baixo. Só que assim, uma coisa ruim dessa versão é porque você vai ver que a versão do TDM aqui é 4.8.1. Na verdade é o 4.7.1, né, que está aqui do lado. E assim, o GCC ele já está na versão 5.1.2, se eu não me engano. E já tem muitas modificações, várias melhorias, inclusive de suporte a C++14, que é um dos padrões mais recentes do C++, né? Então, assim, eu recomendo você pegar o primeiro e instalar o MinGW na mão. Só lembra disso, você pegou esse primeiro download aqui de cima, ele não vem com MinGW. Tenha em mente isso, ele não vai vir com compilador. Vai vir somente a IDE, só o programa mesmo. Vai ser basicamente o front-end, né, o editor, digamos assim. Ele não vai ter integração com o compilador a princípio. Tem um outro também que algumas pessoas gostam de usar, mas desde sempre eu não gostei muito, que é o Dev. Se você for baixar o Dev, você vai ver que tem esse da Bloodshed. Não pega o da Bloodshed. Você vai procurar Dev e colocar Orwell, que é ORWE 2 Ls. Que essa Orwell, ela deu continuidade ao Dev C++. Então você vai ver que o primeiro link aqui, ó, ele já mudou para Orwell Dev CPP, que vai ser numa página do SourceForge, né? Então você vê que a versão aqui já é 5.11. Apesar do GCC não ser a versão 5, né, que ele está com TDM mais 4.9.2. Enfim, já é um pouquinho bom, né? Porque assim, se você pegar a versão que não é da Orwell, a Bloodshed é uma versão muito antiga, sabe? Eles pararam na versão acho que 4.9.9.1, uma coisa assim. Então já tem... Acho que tinha anos que eles não faziam nenhuma... Não davam assim, né, um suporte, não implementavam mais nada no software, né? Então tava bem
bem antigo. Então você vai ver que a interface dele é relativamente simples. Não... Mas assim, é uma ideia razoável, né? Você consegue fazer as coisas com ela. Tipo, você consegue criar um projeto, fazer a compilação normalmente. Então... Mas assim, eu não sou muito fã de IDE, né? Então, caso vocês queiram usar, tudo bem. Não tem problema. E é isso. Pelo menos de início, né? Então, o ambiente nosso, pelo menos que eu vou estar usando, vai ser... O ambiente que eu vou estar usando vai ser editor e terminal. Se vocês quiserem usar IDE, não tem problema, mas... É o que eu falei, né? Tem certas coisas que é bom você entender como você interage com o compilador para você poder saber resolver as coisas na IDE, né? Porque senão você vai abrir as configurações na IDE, aí vai ter lá, tipo, opções de link, opções de ligador, não sei o que, e você vai olhar para aquilo e não vai entender o que está acontecendo. Então é isso, a minha recomendação é essa: pegue um editor bom e vamos compilar as coisas pelo terminal. Caso alguém se interesse, eu posso mostrar também. Talvez eu mostre depois de qualquer forma, mas como fazer esse esquema que eu falei, de você já ter um indentador automático aqui. Caso você esteja usando o Eclipse, eu lembro que o Eclipse ele já tem isso. Então tem alguma... se você procurar lá, vai ter alguma opção que vai ter tipo definições lá de... Não sei se é de indentação ou de formato de código, eu não lembro agora. Mas ele tem lá também nas configurações dele já já assim, configurações para poder fazer essa indentação automática, né? Então, por exemplo, tem gente que não gosta de abrir a chave assim. Eu prefiro assim, mas tem gente que gosta de abrir assim, então você pode configurar isso. Se você ver código na internet, tem muita gente, por exemplo, que coloca retorno de função em cima do nome da função, né? Porque pode ser, por exemplo, que você não precisa retornar só tipos básicos, né? Você pode retornar um negócio que seja gigante aqui, sabe? Então, pode ser que o nome do tipo seja muito grande. Então, se você colocasse tudo na mesma linha, ia vir muito para a direita, né? Então, talvez seja uma coisa que você não esteja interessado, né? Então, enfim, é só essas recomendações que eu tenho por hoje, né? E é isso. E aí a gente continua no próximo vídeo já, começando a entender o código e tudo. Então, só para finalizar, eu gostaria de deixar claro aqui, que nem eu falei, acho que no início do vídeo, a ideia desse canal é a gente poder começar a realmente usar o C++ de verdade, não usar C, porque, por exemplo, se você for ver muitos guias por aí, a pessoa chega aqui e manda você incluir, por exemplo, stdio.h. Isso aqui é uma biblioteca de C, sabe? Você está querendo usar C++, vamos usar C++, sabe? Tudo bem, o C++ ele dá compatibilidade? Dá. Mas aqui tem dois erros. Primeiro, que você não vai estar usando C++. Segundo, que essa biblioteca aqui, com .h, ela é a biblioteca do C, especificamente do C. Quando você está no C++, você quer usar essa biblioteca, tem uma versão portada dela que é cstdio. Ou seja, está deixando claro, essa aqui vem do C, stdio. Assim, claro, nem toda biblioteca vai ter C na frente, mas no caso das bibliotecas padrões é assim. Você põe C, que é a biblioteca de C, e o nome dela, sem um .h. Então você vê que tem, por exemplo, a biblioteca chamada ctype.h, que é sobre tipo de caractere. Então você vai ver que é a mesma coisa, você vai tirar o .h e vai colocar o C. Então fica ctype.h. Mas enfim, a gente... outra coisa também que eu vou estar falando sempre é sobre legibilidade de código. Então, por exemplo, esse x++ aqui é uma coisa que provavelmente eu nunca vou usar. Só se for assim, realmente tipo uma variável de indexador muito clara, por exemplo um i, que tá claro no código que aquilo é somente para, por exemplo, indexar um array, uma coisa assim. Não se preocupe com os termos que eu estou falando agora, porque eu vou mostrar tudo isso depois, mas... legibilidade de código, então tipo formatação. É a coisa que também, se você tiver um autoformatador, é excelente.
que ele vai te ajudar muito. Você definir uma estrutura boa, então, tipo assim, eu prefiro essa estrutura aqui, porque, por exemplo, se eu fizer assim, dependendo, sei lá, do tamanho, do nome da função, essa chave, ela vai muito para a direita. Então, suponha que eu esqueci dessa chave. Claro, se eu estiver usando um formatador automático, vai ferrar o código inteirinho, então eu vou ver rapidinho que tem alguma coisa errada, mas... Por exemplo, se você estiver num lugar que não tem, por exemplo, suporte para isso, você está mexendo numa situação muito absurda, né? Mas que você não tão absurdo assim não, mas enfim, você está num lugar que não tem esse suporte, você vai ajudar um amigo seu que não tem o ambiente que você usa instalado, então não tem um formatador automático, e ele usa isso aqui. Aí ele fala, não está funcionando e tal. E suponha que está aqui. Ele esqueceu de colocar essa chave, então você tem um método gigantesco que você não está vendo a chave aqui, você assumiu que ele colocou certo, aí você olha o resto do código inteirinho e você não está achando nada. Você não está vendo erro nenhum no código. Sabe? Então, por isso que eu gosto de colocar aqui embaixo sempre. Porque aqui você está vendo, cara, essa chave foi aberta e foi fechada, com certeza. Então, elas estão alinhadas verticalmente, né? Você tem uma linha vertical aqui nelas, que você consegue ver claramente que as chaves estão fechadas. Tem esse highlight também embaixo delas, tá vendo? Essa linha amarela, que mostra também que elas estão fechadas, né? Outra coisa também legal, tipo, if. Sempre coloca chaves no if. E na mesma regra, tipo, abre uma chave, na mesma coluna você fecha ela. Porque assim você tem certeza, você tá vendo a chave, você sabe que uma fechou a outra. Sabe? Outra coisa que eu não usaria, por exemplo, então, esse 1 aqui, o que é 1? Suponha que se tivesse aqui, tipo, if, sei lá, A igual a 1. Cara, primeira coisa, quem que é A, sabe? Suponha que isso aqui seja um código bem maior, que isso aqui a gente esteja no meio de uma função gigantesca. Então, você está no meio de uma função gigantesca, se A igual a 1. Cara, quem que é A, sacou? Aí, igual a 1. O que 1 significa? Sabe? Tipo... Agora se fosse, por exemplo, tamanho A igual a 1. Pô, melhorou, né? Você tá vendo aqui que isso aqui é um tamanho que você tá vendo se ele é 1. Então, se esse tamanho for 1, você faz alguma coisa. Tá legal, né? Só que esse 1 aqui também é mágico, né? Porque, pô, o que significa 1? Sabe? Por que é 1, sacou? Se o cara chegou aqui, por que ele tem que entrar nesse if se ele for 1? Então, o que você pode ter também? Você pode definir uma constante. Sei lá, vamos chamar ela de único. Então, único. No caso aqui tá até meio ruim a leitura, né? Mas assim, eu tô dando um exemplo muito rápido, mas... Por exemplo, se o tamanho A for igual a único, ou seja, tipo, se só tiver um único no vetor, por exemplo, na lista, sei lá. Tipo, então isso aqui tá bem claro, né? Tipo, se... A gente vai ver depois, né? Por exemplo, a gente pode ter um vetor aqui, né? Então, se o vetor... Porque size é tamanho, né? Cara, nem tudo vai ter em português, viu? Vocês também se preparem para isso, porque tem muita coisa em inglês, né? Porque afinal a linguagem foi desenvolvida em inglês, né? Enfim. Então, por exemplo, você tá vendo claramente. Então, tipo, se só tiver um elemento no vetor, né? Tá bem claro isso. Então, tipo, se o tamanho for único, sei lá. Tá ruim o nome. Esse único aqui não ficou bom, né? Então, você vê que... Mas assim, você já vê que melhorou bastante, né? Então, mesmo que você não tivesse visto o resto do código, tipo, você chegou aqui e só tem isso. Você tá vendo? Pô, se o elemento... Se o vetor for único, né? Ou seja, tipo, só tem um elemento, faz alguma coisa. Tá bem explícito. Agora, se você chega aqui e fala A1, cara, e aí? Sacou? O que é A? O que 1 significa? Tipo, se você abriu e chegou aqui e não tá vendo nada, sabe? Então, isso é bem ruim. Então, eu vou estar sempre comentando esse tipo de coisa, sobre legibilidade, sobre nomenclatura de variáveis, espaçamento de código. Então, se vocês olharem, eu configurei para sempre colocar um espaço antes de parênteses, antes ou depois, né? Tipo, depois de um parênteses de abertura e antes de fechamento. Então, isso são coisas que tipo, te ajudam a visualizar. Então,
uma verificação de igualdade, tem espaço aqui entre os dois, então você vê claramente o que está acontecendo. Então a ideia é essa, então é mostrar como fazer a coisa da forma mais correta possível, de forma legível, com bons padrões de código, né? Assim, na medida do possível, claro, porque também não sou perfeito, né? Mas assim, eu vou tentar passar para vocês o melhor que eu puder. E é isso. Só para dar um adiantamento também, mas também eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Tem 2 sites muito bons, que é, por exemplo, cplus.com/reference. Você vai ver que ele tem também as documentações das bibliotecas padrão de C. Então, mesmo se você estiver programando em C, você pode usar esse site, porque ele te avisa quando tem algo que não é compatível, sabe? Por exemplo, stdio.h, você vai na, sei lá, printf, que é a função de impressão do C. Ó, tá vendo que esse F aqui já está marcado em amarelo? Se você for lá embaixo, tá vendo? Ele fala aqui, ó, as linhas amarelas identificam especificadores e subespecificadores introduzidos pelo C do 99. Então isso aqui já é coisa de C99, não é do C, tipo, 89 antigo, sabe? Ah, outra coisa também que eu não comentei, por exemplo, o GCC5, ele já está com o padrão C11. Então, assim, você pode achar que tá, tipo, velho o padrão, mas assim, é porque esse 99 é de 1999, né? E C11 seria, tipo, 2011, algo assim. Então, você já vê que ele já tem uma diferenciação aqui. Ou se você olhar, por exemplo, ó, tá vendo que tem essa tag C++11? Então, sei lá, se você abre aqui cfenv, vai ter coisa que ele vai marcar. Falar, ó, isso aqui é C++11. Sei lá, deixa eu abrir isso aqui. Tá vendo? Aqui tá a distinção aqui, ó, tá vendo? Então ele fala aqui, tipo, as bibliotecas talvez podem definir isso aqui, podem definir no header somente os valores de macro, sabe? Sacou? Agora não sei mais onde, não. Tipo, pelo menos todas as macros acima estão definidas. Então, tipo, tem essas diferençazinhas, né? Standard book é para definir booleano, então, enfim, isso aqui acho que é coisa do C11 também, não lembro, mas assim, ele te mostra claramente quando tem uma diferença entre C++ e C. Acho que uma opção boa é a math, por exemplo, sei lá, não sei se era log, ó, tá vendo aqui em cima, ó? Você vê, tipo, C90 só existia a versão double do log. No C99, ele já tem a versão double, já tem a versão float, que é logf, e já tem a versão long double, logl. Agora, se você vê, tipo, C98 e C++11, você vê que todas as funções têm o mesmo nome. Porque C++ ele tem sobrecarga de função, né? Então, você pode ter o mesmo nome, mas você tem que mudar o tipo de entrada, o tipo... Acho que o tipo de retorno não faz diferença, se eu não me engano. Mas os tipos dos parâmetros faz sim. Enfim, é um site legal. Você vê aqui que ele tem documentação dos containers, não tem tipo a lista, mapa. Você tem a documentação das bibliotecas de entrada e saída. As bibliotecas de threading, que foi introduzida no C++11. E várias outras, né? Bibliotecas tipo, para tratamento de tempo, conversão de encoding, essa lista de inicializadores. Então tem várias coisas aqui, ó, o gerador de número randômico. Você vê que aqui você tem documentação tudo que você precisar. Outro site legal também é esse C++ Reference, que o legal dele é porque se você não souber inglês, você pode descer aqui embaixo, que ele tem a versão português, ó. Aqui, se você for bem lá embaixo mesmo, vai ter a opção português. Vai estar junto com um monte de várias outras línguas. Então você vê aqui, tá tudo em português. Então, pô, não sei inglês, beleza. Dá uma olhada nesse site aqui que vai te ajudar bastante. Tabela ASCII. Aí ele te mostra aqui. Sei lá. Não sei usar uma stack. Aí você clica na stack. Pum, tá aqui a documentação inteira dela.
Eu não sei, tipo assim, eu não gosto muito tipo, do formato do site, sabe? Mas ele é um site muito bom. Assim, eu particularmente eu não gosto. Eu prefiro mais esse aqui, o CPP, porque eu gosto mais do formato dele. Não sei, talvez porque eu tenha acostumado a usar ele. Mas assim, ambos são muito bons. Tem algumas coisas que eu achei mais fácil aqui de achar, né, do que lá. Tem algumas coisas lá que ficam meio escondidas, mas enfim, só dando uma dica mesmo. E é isso. Eu não sei se deu para explicar muito bem o processo de compilação, né, nesse primeiro vídeo, mas no segundo eu vou dar uma explicação melhor para vocês. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e caso você tenha gostado do vídeo, clique em curtir. Se não gostou, tipo, pode colocar no não curtir, lógico, né? Mas assim, caso você não tenha gostado ou achar que precisa melhorar alguma coisa, deixe nos comentários, que aí eu posso dar uma olhada e adaptar o conteúdo, adaptar a minha forma de apresentação, ou até explicar alguma dúvida que tenha ficado. E é isso. Obrigado e boa noite.